Fala galera do convênio, e aí? Tranquilo? Eu sou o professor Romiel e nós iremos continuar o nosso assunto do Hiper 2, né? Na verdade, a gente vai ver o nosso segundo assunto deste livro, que é o absolutismo e mercantilismo. Bom, como já é de praxe, todo mundo com seu caderno em mãos, o livro para acompanhar a leitura e tudo o que for necessário para que você possa ter um bom entendimento do assunto, e dúvidas tiraremos nas nossas aulas online, ok? Então vamos lá, todo mundo, página 7. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto muito legal, é um assunto muito interessante e que é um assunto muito importante para a gente ver a continuidade dos nossos próximos temas, dos próximos conteúdos que a gente irá trabalhar dentro dessa história geral, que é o absolutismo e o mercantilismo. Então, vamos lá na página 7, eu vou colocar uma imagem ilustrativa para poder explicar melhor para vocês o assunto. A consolidação dos estados modernos permitiu que o monarca se convertesse de suzerano em soberano. Desde então, a coroa passou a concentrar muito poder, decidindo de forma incontestável questões ligadas à política fiscal, economia, justiça, assuntos militares e etc. Em resumo, o rei exercia o poder absoluto e o Estado confundia-se com a pessoa do soberano, que suplantava, em muitos casos, a própria autoridade da Igreja. É importante destacar que o monarca absolutista recebeu o suporte da burguesia comercial, interessada em garantir privilégios e ampliar a área de atuação de seus negócios. Ao mesmo tempo, esse governante favoreceu a decadente nobreza, acolhendo-a em sua corte. Bom, no nosso último assunto que a gente trabalhou, a gente falou sobre a formação dos estados nacionais, que foi quando os países realmente se consolidaram e se formaram, principalmente a partir da atitude dos reis, dos monarcas. Justamente esse poder que os reis vão obter ao conseguir finalmente unificar aquele território, vai fazer com que eles cresçam cada vez mais em influência e poder, fazendo com que eles cheguem ao nível de ter praticamente poder total sobre aquela região, sobre aquela sociedade. Ele tinha o poder físico, ele tinha soldados, ele tinha o poder político, ele tinha o poder econômico, e isso fazia com que o rei, ou a rainha no caso, fosse praticamente inquestionável, fosse um poder absoluto, onde as pessoas não ousavam desafiar. Não ousavam desafiar por dois motivos. Primeiro, o poder temporal, o poder, vamos dizer assim, mundano, o poder que o rei tinha de mandar prender, de mandar matar, e a lei, ele era a lei, a palavra dele era a lei, deveria ser cumprida. Como se não bastasse, ainda havia o poder religioso, o poder, vamos dizer assim, espiritual, que fazia com que a população, em sua maioria, temesse agredir o rei, se colocar contra o rei, porque seria, segundo muitos teóricos, que a gente vai trabalhar agora, vai falar já deles, seria ir contra o próprio Deus, ou ir contra a Igreja Católica. Então, isso fazia com que o rei ele realmente tivesse um poder absurdo, um poder absoluto. Por isso mesmo que o termo que a gente usa historicamente é o absolutismo, o poder absoluto, o poder total nas mãos do rei, nas mãos do monarca. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as bases teóricas do absolutismo, né? São aqueles intelectuais que vão escrever e dissertar sobre esse poder do rei. De onde vinha o poder do rei, se ele era legítimo, né? Quem legitimava aquele poder absoluto. Vamos começar falando então, ainda na página 7, do Nicolau Maquiavel. A centralização do poder político, característica do Estado absolutista, foi discutida e legitimada por diversos pensadores da época moderna, entre eles Nicolau Maquiavel. Em sua obra mais importante, O Príncipe,
O teórico florentino afirma que não há limites que restringam a determinação do soberano em conquistar e manter o poder. Segundo ele, seriam válidos todos os meios para se alcançar esse objetivo. Daí a frase que sintetiza esse raciocínio: os fins justificam os meios. Vamos explicar. O pensamento de Maquiavel é um pensamento que é considerado por muitos um pensamento maligno, mas ele não é exatamente malvado, e sim, vamos dizer assim, passa por cima de questões éticas e questões, vamos dizer, de escrúpulos. O Maquiavel elaborou uma teoria de que o rei, para chegar ao poder e para se manter no poder, ele pode usar de diversos meios, até mesmo de violência, de intimidação. O importante é ele alcançar aquele objetivo. Daí a expressão: os fins justificam os meios. Se você atingiu aquele fim, se você atingiu aquele objetivo, os meios não interessam. Os meios são justificados. Mesmo que para isso envolva traição, morte, enganar as pessoas, o importante é chegar ao poder e manter o poder. Não é à toa que o Nicolau Maquiavel ele é considerado o grande pai da ciência política e o grande, vamos dizer assim, o grande influenciador político até mesmo na atualidade. E aí nós vemos casos de políticos que mentem, políticos que enganam, que prometem muita coisa, mas não cumprem, porque realmente eles seguem à risca o ideal de Nicolau Maquiavel. Mas ele não foi o único, não. Teve outros intelectuais que também desenvolveram teorias sobre o assunto, que é o caso do Jean Bodin, filósofo e jurista francês que defendia a tese de que as decisões reais representavam a vontade de Deus. Sendo assim, nenhum súdito poderia desrespeitá-las. Jean Bodin ele é um dos filósofos que se enquadra dentro da teoria do direito divino dos reis. Essa teoria garantia, pelo menos defendia a ideia de que o rei estava lá naquela posição de poder por Deus. Deus teria colocado ele naquela situação e por isso as pessoas deveriam obediência à figura do rei e não deveriam questionar o seu poder. Temos também Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, argumenta que as sociedades primitivas viviam em um estado de guerra permanente, pois eram desprovidas de uma autoridade que pudesse guiá-las e orientá-las. Propunha que toda a sociedade deveria entregar o poder a um homem só, que governaria com autoridade para eliminar a desordem e a insegurança. O Thomas Hobbes ele vai fugir um pouco dessa ideia de um poder religioso e ele vai realmente se pautar mais na ideia de que há um contrato em que a sociedade escolhe o governante. A sociedade ela deposita o seu poder, deposita sua confiança sobre um homem, para que esse homem possa sim ser um mediador entre toda a sociedade. Já que, segundo a teoria do Thomas Hobbes, o homem ele vive em um estado de guerra, de ataque a outras pessoas, de combate, e para que esse estado de guerra possa ser amenizado, possa ser controlado, era necessário que o rei fizesse esse papel de juiz. Essa é a teoria de Thomas Hobbes. E aí vamos para o último pensador, o último teórico, que era o bispo Jacques Bossuet. Como o Jean Bodin, justificava o poder do rei sob a ótica religiosa. Bodin e Bossuet são considerados os fundadores da teoria do direito divino dos reis, aquela teoria que eu comentei agora há pouco. Então são os dois filósofos teóricos que defendem essa ideia. É o Jean Bodin e o bispo Jacques Bossuet, que também acreditava que o rei estava lá graças a uma intervenção divina,
Deus teria colocado ele naquele lugar e todos os súditos deveriam responder, ou melhor, obedecê-lo. Passando para a página 8, a gente vai entrar em casos específicos de cada país, né, que teve as suas próprias características. Esses pontos aqui a gente pode até deixar para discutir na nossa aula online, na nossa aula digital. A gente aborda cada um dos países aqui, mas hoje a gente pode passar direto para a página 9 e aí a gente vai falar sobre o Antigo Regime. Vamos lá, vou deixar uma imagem ilustrativa aqui para vocês. O Antigo Regime. Os historiadores utilizam a denominação Antigo Regime em referência a nações europeias da Idade Moderna, governadas por regimes absolutistas e organizadas em grupos sociais, ordens ou estados, sem mobilidade social. Apesar de o absolutismo ter se manifestado em diversos países europeus, o modelo clássico do Antigo Regime é encontrado na França. Em tal conjuntura, o clero e a nobreza dispunham de privilégios legitimados pela estrutura jurídica. Diferentes leis eram instituídas para cada ordem, e a posição do indivíduo na sociedade era pré-determinada, a exemplo do que ocorria no feudalismo. As vantagens, concedidas ou compradas, envolviam pensões vitalícias, a possibilidade de ocupar cargos oferecidos pelo Estado ou garantir assentos em lugares públicos, como nas igrejas. O Antigo Regime, que foi muito popular na França, mas também teve suas versões em outros países, né, como a Inglaterra, era um sistema social, um sistema político, em que não havia a ideia de que as pessoas elas eram iguais perante a lei. Dependendo do seu nascimento, dependendo da sua classe, essas pessoas eram tratadas de forma diferente. Teriam mais facilidades ou menos facilidades. No caso, a nobreza e o clero geralmente tinham muito mais regalias, muito mais privilégios por pertencerem a essas classes. Enquanto o terceiro estado, né, que era o povão, camponeses, comerciantes, já sofriam muito mais e também deveriam pagar muito mais impostos. Ainda falando sobre a ideia do absolutismo do rei com poder total, a gente destaca aqui a figura do Luís XIV, que era o rei da França e que realmente ele encarnou a ideia de um rei com poderes absolutos. Ele tinha, da forma como ele se vestia, refletia o seu poder, com luxo, elegância, peças de ouro, de seda, realmente com um material muito valioso. Tudo isso servia para criar a imagem de um rei absoluto, de um rei com poder total e até mesmo um rei divino, que era muito mais do que um homem, que seria, na verdade, a encarnação do próprio Deus. Ele se auto-apelidava de o homem sol, o rei sol, porque o sol era o centro, o sol iluminava tudo, então ele acabou adotando esse apelido. E aí a gente vai agora falar do nosso segundo tópico dessa nossa aula, do Hiper 2. Deixa eu só localizar aqui. No caso, a gente está no HG 10, tá? História Geral 10. Podem até anotar aí onde é que a gente está. HG 10, História Geral 10. E a gente vai finalizar com o mercantilismo e compreender o que foi o mercantilismo. Ainda na página 9. O mercantilismo envolveu um conjunto de práticas econômicas que vigoravam em diversos países europeus, entre o fim do século XV e o século XVIII. De modo geral, a política econômica mercantilista baseava-se na concepção de que a riqueza de um Estado dependia da quantidade de metais preciosos que ele conseguisse acumular, premissa batizada de metalismo. O mercantilismo caracterizava-se
pela intervenção estatal na economia, com o propósito de garantir um saldo favorável no comércio com outros países. Para evitar a saída de metais, os estados adotavam medidas severas. Para obtê-los, investiam maciçamente na atividade comercial e na prática do curso. Daqui a pouco falaremos sobre as principais características do mercantilismo. O celular caiu aqui, tá, pessoal? Peço desculpa, mas acontece com bastante frequência aqui no nosso estúdio improvisado, tá bom? Deixa eu só organizar aqui, peço desculpa para vocês. Até saiu aqui. Estamos retornando. Ainda não. Vamos lá, vamos conseguir. Beleza. Vamos lá. O mercantilismo, ele era essa doutrina econômica, né, que dizia que o país, para ter riqueza, tinha que ser um país com metais preciosos, principalmente o ouro e prata. E para isso, algumas medidas deveriam ser tomadas. Vamos às características principais. Metalismo correspondia ao acúmulo de ouro e prata dentro dos países. A riqueza das nações eram avaliadas pela quantidade de metais amoedáveis. Superávit comercial ou balança comercial favorável. Medida econômica encontrada para garantir a entrada de recursos monetários nos países, os quais deveriam exportar mais e importar menos, aumentando as vendas e diminuindo as importações. Os países estariam acumulando riquezas. Essa ideia da balança comercial favorável é uma ideia muito lógica do comércio, inclusive do comércio atual. Você precisa vender mais e comprar menos para que essa balança ela seja favorável. Se você estiver comprando muito e vendendo pouco, você vai ficar com prejuízo. Então, era preciso manter essa balança favorável, ou seja, pendendo positivamente para que o país tivesse lucro e não prejuízo. Protecionismo alfandegário, adotado por meio de medidas fiscais ou alfandegárias que dificultavam a entrada de produtos de outros países, encarecendo-os. Dessa maneira, ao desestimularem as importações e a saída de recursos financeiros, os estados promoviam o consumo de produtos nacionais. Era preciso proteger a economia, fazendo com que os produtos do país, do seu próprio país, vendessem mais, gerando mais lucro. Monopólio, prática adotada pelos estados para garantir direitos exclusivos da coroa sobre os mais diversos ramos econômicos. Os reis poderiam conceder monopólios de acordo com a sua conveniência. A burguesia nacional era geralmente beneficiada. Colonialismo, o mais importante meio para atingir os objetivos mercantilistas, uma vez que era difícil impor práticas monopolistas e protecionistas entre as nações da Europa. Por meio da criação de colônias de exploração, as metrópoles europeias podiam instaurar as políticas econômicas mais convenientes aos seus interesses econômicos. Bom, o colonialismo ele foi uma característica muito importante do mercantilismo, né, porque ele vai impulsionar a procura por novas terras, por novos mundos que pudessem ser colonizados, que pudessem ser dominados, e aí as nações europeias teriam liberdade total para explorar aquelas colônias do jeito que quisessem. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na América como um todo, onde nós fomos colonizados e nossas riquezas foram levadas para a Europa. Bom, na página 10, eu deixo para vocês um exercício
a página 10 e a página 11 e a página 12. Eu quero tudo isso respondido na nossa próxima aula online. Na nossa próxima aula, nosso acompanhamento em tempo real. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, a gente tira a nossa aula online e fiquem com Deus.